E aí, pessoal, hoje eu vou mostrar como escalar um sistema Nest.js usando o Bool, que é esse pacote aqui. Ele é construído em cima do Redis, então essa construção dele torna bem mais simples a integração e ao mesmo tempo ele é muito poderoso. Então ele é muito rápido e ele é bem confiável. Eu já estou com um projeto aberto aqui, uma pasta na verdade. A gente vai iniciar esse projeto. Então, deixa eu habilitar o Copilot. Pronto. Então, vamos iniciar um projeto aqui. Nest New. Dentro dessa pasta, eu já estou na pasta Nest.js Bool, então eu vou iniciar dentro dessa pasta. Ele vai perguntar qual o gerenciador de pacotes, eu vou usar o PNPM, mas não vai fazer diferença qual você for usar. Beleza, depois de baixado, então, a gente pode limpar aqui o projeto. A gente vai precisar de alguns pacotes, então já vou instalar eles de primeira mão. Então a gente vai precisar do @nest.js/bool. A gente vai precisar também do bool e do joy. E por último, a gente vai precisar do nest.js config. Digitei aqui errado, então Nest.js. Beleza, ele adicionou os quatro. Então, aqui dentro, a gente já tem a nossa estrutura padrão, né, do Nest. Eu vou começar apagando aqui esse spec e essa pasta de teste. Então, para começar aqui, a gente vai criar um novo app aqui dentro. A gente vai trabalhar com a arquitetura de monorepo. Então, eu vou gerar um app chamado Queue. Pronto, já mudou aqui o nosso projeto. Ele tem aquele padrão Nest.js Bool, que é o mesmo nome do projeto, e ele criou um novo app, que é o Queue. Então, pode apagar essa pasta de teste. Então, aqui eu vou fazer algumas configurações. Eu vou renomear esse Nest.js Bool para API Gateway. Então, a gente fazendo isso, a gente tem que vir aqui no tsconfig app dele e mudar aqui para API Gateway. Beleza, eu vou copiar esse nome. Então, aqui dentro do nosso Nest CLI, ele já mudou também. Então, como vocês podem ver, ele é agora um monorepo. A raiz dele é o nosso Nest.js Bool, que na verdade a gente pode renomear para API Gateway. E aí ele tem dois projetos. O primeiro é o API Gateway, que é esse, e o segundo é o Queue, que é outro, é um application. Ambos são applications. Então, para continuar, a gente precisa criar mais uma configuração, que vai ser uma library. E ela vai chamar shared. Então, ele vai perguntar aqui qual que é o prefixo para as importações. Eu vou deixar o padrão, que é o @app. E ele gerou aqui também no nestcli.json essa shared, que é do tipo library. Então, essa library, ela é de fato uma biblioteca compartilhada entre os dois projetos, ou mais, quantos você tiver aqui. Então, ela é muito boa para centralizar alguns códigos, para não ter que duplicar nos dois lugares, e manter o desacoplamento dos dois. Então, um não vai depender do outro, mas ambos vão precisar dessa library. Então, isso aqui é importante para quando a gente for dockerizar esse projeto, para um ficar separado do outro, mantendo as duas dependências em comum. Então, a gente pode abrir aqui o src do library e pode apagar esses dois arquivos. Aqui no shared module, vou apagar também esses providers e exports. Beleza, aqui no index, vamos apagar também. E ok. Aqui, a gente vai nesse shared module, é onde a gente vai configurar o nosso bool. Então, o bool ele vai ser utilizado tanto pelo API Gateway quanto o queue. Então, eu posso centralizar a configuração dele aqui. Então, primeiro, a gente vai precisar abrir o array de imports. Aqui dentro, a gente vai colocar o bool module, que vem do Nest.js Bool. E a gente vai fazer um for root. Aqui dentro a gente tem várias configurações, mas eu quero o Redis. O host dele vai ser o localhost. E a porta dele vai ser a 6379, que é a porta padrão. Com essa configuração do Redis, a gente precisa então de um Redis rodando.
Então, eu tenho um Docker Compose aqui, um arquivo, vou jogar ele para cá. Mas o que que ele tem? Ele tem um service chamado heads, container name é heads também. A imagem é do Bitnami, a latest. Esse environment, claro que a gente poderia colocar em variável de ambiente, mas ele tem um password, que é esse, e o número da porta. A gente tem especificando quais são as portas e o volume dele. Então, para você rodar isso aqui, você pode usar o Docker Desktop, se você não tiver. Então, se a gente vier aqui pesquisar por Docker Desktop, ele está aqui, pode baixar para Linux, para Mac, para Windows. Mas eu, particularmente, usando o Mac, eu gosto de usar o Orbstack. Ele é bem mais leve para Mac. Então, aqui, ele já está aberto no meu. Então, a única coisa que eu preciso fazer é vir aqui no terminal e rodar esse comando. Docker compose up, -d, --build, remove orphans. Isso aqui não precisa, mas eu faço só porque, como eu rodo muito Docker, ele vai remover containers. Esse comando ele remove containers que não tem imagem, então eles estão soltos lá. Então, só para garantir mesmo que não vai ficar coisa sobrando de armazenamento aqui. Então, rodando isso, ele criou aqui o nosso network, o volume que a gente especificou e o container. Então, ele está aqui rodando, Nest.js Bull, o head está rodando, tudo certo. No seu, pode ser que ele demore um pouquinho mais nesse início, porque o meu, como eu já tinha a imagem baixada, foi bem mais rápido, ele pegou do cache. Mas o seu pode ser que ele baixe a imagem primeiro, para depois rodar. Mais tranquilo. Aqui, então, a gente deixou o nosso head exposto. Então, o host dele está exposto, a porta. A gente também precisa da senha, porque a gente especificou aqui no Compose que ele tem uma senha. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um arquivo .env. Nesse .env, a gente pode colocar as configurações do heads. Então, heads host, que vai ser o localhost, a porta e a senha, a mesma senha que está aqui. E com esse .env, a gente pode usar aquele nosso pacote que a gente baixou, que é o config module. Então, a gente pode configurar ele aqui também. Config module.forroot. Então, aqui ele vai ter um isGlobal como true. O env file path vai ser o .env. E aqui, eu não lembro se eu baixei o pacote, mas a gente pode baixar de novo, que vai ser o joy. Esse pacote joy, ele serve para... já tinha baixado. Esse pacote joy, ele serve para validar. É como se fosse um Zod, para quem usa React ou para quem já usou o Zod. Ele é praticamente o Zod, mas a diferença é que o config module usa o joy. Então, aqui a gente pode especificar o env schema. Na verdade é schema validation schema, isso. Então aqui a gente pode dizer que o nosso .env, o esquema dele precisa estar nesse tipo aqui. Então ele vai ser, deixa eu copiar aqui. Então a gente pode importar tudo as joy from joy. Beleza. Nosso validation schema, ele vai ser um objeto que ele vai conter o heads host lá dentro, que ele é uma string, a porta, que é um number, e o password, que é uma string também. Então, do jeito que está aqui. Com essa configuração do config module, a gente pode vir aqui no bull module e ao invés de colocar tudo aqui na hardcoded, a gente pode fazer um for root async. A gente usa a factory. Aqui dentro a gente injeta o config service. E a gente vai retornar o nosso heads. O host vai ser o config service.getOrThrow do nosso heads host. Aqui a nossa porta vai ser o heads port. E aqui o nosso password vai ser o heads password.
Beleza. Com essa configuração, então, a gente configurou aqui o nosso config module, colocou ele para ser global e inicializou o Bool module. Então, a gente pode exportar o nosso Bool module dessa nossa shared module. Então, iniciando aqui no nosso API Gateway, a gente tem o nosso main.ts, ele vai ouvir na porta 3000. Aqui no app module, a gente vai precisar importar então o nosso shared module, que ele vem lá do @app/shared. E a gente pode rodar então. Mas antes de rodar, eu vou comentar esse ponto .env. Vamos ver se o nosso validation schema tá funcionando. Então, vou rodar pnpm start dev API Gateway. Por que API Gateway? Como eu tenho dois apps, eu tenho o queue e o API Gateway, eu estou especificando qual deles eu quero iniciar. Se eu colocasse start dev normal, ele iniciaria o root, que seria esse. Então, daria na mesma, mas eu gosto de fazer dessa forma, que aí eu separo certinho qual que eu estou iniciando. Então, iniciando ele aqui, já deu um erro, então, ó, config validation, heads host share required, a porta e o password. Então, se a gente vir aqui, a gente comenta, tem que rodar de novo. Beleza, ele deu esse erro, mas não foi erro de validação, ele não pode ler as propriedades undefined do get or throw. Isso porque aqui no nosso for root async, a gente injetou esse config service, mas ele de fato, assim, a gente colocou ele como dependência, mas a gente não injetou de fato. A gente precisa vir aqui no array de inject e injetar o config service. Pronto. Rodando aqui, então tranquilo. Nosso head está rodando, a aplicação conectou no heads. Beleza, agora a gente pode vir aqui no app controller, apagar esse get padrão que vem no service também. E aqui a gente pode criar então o nosso endpoint para receber a requisição. Então eu vou criar um endpoint do tipo post, que ele vai ser um payment intent. Então vai ser uma intenção de pagamento. E aqui eu vou criar um async handle payment intent, que ele vai fazer um return await do this.appservice.handle payment intent. Isso aqui não existe ainda no service, então a gente pode ir lá criar. Então async handle payment intent está aqui. Beleza. Então, nosso método, nosso endpoint foi mapeado, payment intent, método post. Então, qual que é o próximo passo aqui? A gente vai criar uma conexão, a gente vai criar uma fila no Bool. Então, para isso, a gente precisa vir aqui primeiro no nosso app module. E a gente vai fazer o seguinte, aqui depois do shared module, a gente vai fazer um bool module.register queue. A única coisa que a gente precisa passar, por enquanto, é o nome da fila. Então vai ser billing queue. Então beleza, a gente registrou essa fila aqui. Vamos ver se não deu erro de nada. Não deu. Então o próximo passo, a gente vem aqui no app service, a gente vai ter um constructor. Então beleza, a gente vai injetar uma fila. Esse inject queue vem lá do Nest.js bool. E esse queue a gente precisa importar do bool. Tranquilo. Então, o fluxo vai ser o seguinte. O usuário vai mandar uma requisição para esse endpoint, payment intent. E daqui a gente poderia fazer várias coisas aqui nesse handle payment intent, como salvar alguma informação no banco de dados e depois passar para frente. Mas nesse caso aqui a gente vai só mandar para a fila. Então aqui eu vou criar uma variável chamada private id, que ela vai começar com 1. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer um await this.billingQueue.add. Aqui dentro vai ser o nosso data, que
que a gente vai passar daqui a pouco. Eu vou fazer um this.id mais. Então, para a gente receber essa requisição, eu vou criar um DTO aqui rapidinho. Não vai ter validação nele, só para a gente ter o contrato mesmo dos dados. Então, create payment intent.dto.ts. Aqui então a gente vai ter o amount, que é um number. Beleza, então a gente vai ter só o amount, porque o ID ele vai ser gerado por aqui, né? Então aqui a gente pode ter o @body, que é do tipo create payment intent, e aqui dentro a gente manda o body. Aqui então a mesma coisa, recebe esse body, e aqui a gente vai mandar o nosso body e o ID. O ID na verdade vai ser o this.id. Então tranquilo. Esse então vai ser o nosso produtor de mensagens. Então ele vai receber toda a requisição HTTP e vai produzir uma mensagem lá para a nossa fila. Então, se a gente for olhar aqui no nosso terminal, ele tem esse erro. Por quê? A gente precisa definir qual que é a fila que a gente está injetando nesse inject queue. No caso, é essa mesma fila aqui. Mas ela é uma string, então a possibilidade de errar ela é muito grande. Então o que a gente pode fazer? Aqui no nosso shared, a gente pode criar um arquivo de constantes. A gente vai exportar uma constante chamada billing queue, que ela vai ser igual àquela nossa string, billing queue. E aqui dentro do index, a gente pode exportar tudo do billing queue, das constantes, na verdade. Então a possibilidade de errar aqui é muito menor, né? Porque usando uma constante é bem mais fácil. Então aqui no nosso app module, ao invés de colocar string direto, eu vou colocar a variável, que vai vir lá do app shared também. E aqui no service é a mesma coisa. Então a gente vai injetar essa fila. Então aqui tá rodando normal. Beleza. Qual o próximo passo agora? A gente precisa ir lá no nosso queue e fazer a mesma coisa. Então aqui no nosso main.ts, eu vou definir que ele vai ouvir uma porta diferente, porque de fato ele não vai receber requisição, ele só vai servir para processar os dados assincronamente. Mas como o bool, ele não é um microserviço de fato, a gente não consegue iniciar o nest sem que ele ouça nenhuma porta. A gente tem que colocar uma porta aqui. Então a gente pode apagar esse controller teste. Na verdade, a gente pode apagar tudo isso aqui. O queue controller e o service. Aqui dentro, a gente pode apagar tudo também. Beleza. Aqui no nosso queue module, a gente vai precisar ter uma rede de imports. Esse import, a gente vai importar o shared module também, que ele tem a configuração do bool e das variáveis de ambiente. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente colocou aqui no nosso app module, que é registrar a fila com o mesmo nome. Então, só importar aqui. Beleza. Como a gente registrou a fila com o mesmo nome, os dois vão estar interligados pelo heads. Então, eles estão desacoplados, eu não importo nada de um no outro, mas eles são interligados pelo heads. Aqui a gente vai precisar, então, criar uma pasta chamada billing. E dentro desse billing, a gente pode criar o nosso processador. Então, ele vai ser um payment intent.processor.ts. Então, aqui dentro desse payment intent, a gente vai criar uma classe normal, só que com alguns decorators diferentes. Então, o primeiro deles vai ser o @processor, que vai vir do Nest.js bool. E aqui dentro dele a gente precisa especificar qual que é a fila que a gente vai processar. Nesse caso aqui é a nossa billing queue. Então, a gente pode exportar a classe normal de um service. E aqui dentro dessa classe a gente precisa especificar qual que é o método que vai processar os dados que vão vir nessa fila.
E para isso, a gente também precisa usar um decorator chamado process. Esse process vai direcionar todos os dados que estão recebendo nessa fila para esse método que a gente vai criar aqui agora. Então, dentro desse método, a gente vai receber um parâmetro chamado job, que vai ter esse tipo, job. E no momento ele vai ser do tipo unknown. E a gente ainda não sabe qual que é o tipo de dado. A gente tinha criado essa parte de DTO aqui no nosso API Gateway. Mas eu também preciso saber esses dados aqui dentro. Mas aqui, no Queue, eu não posso importar direto lá do API Gateway, senão ele vai tirar totalmente o desacoplamento entre um e outro. Então, foi por isso que a gente criou essa lib, que ambos vão ter ela, mas um não vai importar coisa do outro. Então, para isso, a gente precisa vir aqui no nosso DTO e jogar ele aqui para dentro do src da lib. Então, feito isso, ele está aqui dentro. A gente pode vir no nosso index e exportar ele. DTO, create payment intent. Aqui no nosso web controller, ele mudou a importação, mas ela está errada. Então, eu vou apagar e vou importar de novo. Agora ele veio certo. App shared. E a mesma coisa aqui para o nosso service. Então, beleza? Então, dessa forma, a gente pode vir aqui também e importar esse create payment intent, que vai ser o tipo de dado que vai receber nesse process. Então, eu vou criar um log aqui para a gente mocar algumas situações. Então, private logger. Então, o logger vai ter esse nome dessa classe. E aqui a gente vai dar um log no nosso job.data. Feito isso, então, a gente está rodando um terminal só, que é o do nosso API Gateway. A gente precisa abrir mais um e rodar o nosso queue. Então, pnpm start dev queue. Vamos ver se não tem nenhum erro. Não tem. Então, os dois estão rodando separadamente. Então, eu vou abrir aqui no meu Postman. Eu já criei ele aqui, a rota que a gente tem, payment intent. Coloquei o amount lá dentro. Eu vou mandar essa requisição. Mandei. Vamos ver aqui o log. Ele não deu log ainda, porque a gente criou essa classe, mas a gente não inicializou ela aqui no módulo. Então, a gente tem que vir aqui nos providers e colocar ele, payment intent processo. Pronto, salvei. Como vocês podem ver, ele já deu log na nossa mensagem, que ela estava salva lá no heads, esperando para ser processada. Então, ela estava em estado de waiting. Agora ela está em estado de completed, porque ela foi completa. E nesse caso aqui, ele pegaria a próxima, se tivesse. Então, vou mandar aqui mais uma vez. O ID é 2, ele incrementou. Mas isso aqui não está aparecendo que está assíncrono, porque de fato não tem nenhuma requisição sendo feita aqui. Requisição para o banco de dados, ou seja lá o que for. Mas a gente pode mocar isso. A gente pode fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma função utilitária, então private sync wait, que ele vai receber um ms, que são os milissegundos. Ele vai retornar uma new promise. Então, o que essa função aqui faz? Ela vai retornar uma promise que vai esperar um determinado tempo que a gente passar aqui em milissegundos. E aí ela espera para continuar o restante da execução do código. Então aqui eu vou pegar esse código que eu tenho, colei aqui. Então aqui na nossa tipagem a gente não definiu que ele tem um ID, porque de fato o ID a gente está gerando lá no nosso código, mas a gente pode vir aqui e falar que ele vai ter um ID, que é um number. Então o que ele fez aqui? A gente tem um debug, que ele vai processar o job com esse job.data.id. A gente vai mostrar qual é o job que a gente está processando. A gente vai esperar 2 segundos, vai dar outro log falando que está criando uma intenção de pagamento para esse job com o valor que é o que ele mandou. Vai esperar 5 segundos, como se ele estivesse mandando uma requisição para o banco de dados esperando. E vai dar outro log falando que o payment intent foi criado para o job e foi um sucesso. Então, vou abrir aqui
no nosso terminal e vou mandar um monte de requisições aqui. Então, elas vão bem rápido, ó, 3 milissegundos, 4. Mas aqui a requisição terminou, mas aqui ele ainda está processando de forma assíncrona. Então, ele vai pegando de um por um. Isso não vai influenciar no nosso request response do nosso API Gateway. Então, vamos supor que tenha centenas de pessoas ao mesmo tempo comprando um produto no seu e-commerce, e aí você não precisa esperar o pagamento ser efetuado de fato para retornar a resposta para a pessoa. Isso vai ser bem ruim. Então, você pode mandar que o produto foi enviado para processamento e que o pagamento vai ser processado, e aí em background você faz esse processamento de forma assíncrona. Então, aqui ele criou para todos os nossos jobs que eu mandei, e ele processou e não influenciou na velocidade de resposta do nosso servidor. Então, outra coisa que a gente pode fazer aqui para mocar é, vamos supor que o nosso queue caiu. Esse servidor aqui mesmo, ele caiu, mas o nosso API Gateway está lá funcionando, está recebendo requisição e está mandando para a fila tudo que ele está recebendo. Mas esse aqui caiu. Então, vou mandar a requisição, ele está enviando normal, recebendo, mas esse ainda não está processando. Só que as mensagens estão salvas lá no Heads. Então, se eu vier aqui e iniciar ele, como as mensagens estão salvas, ele vai começar a processar uma por uma. Mesmo que ele tenha caído, na hora que ele voltar, ele começa a processar e ele vai processando uma por uma.